Você sabe de onde vem a tapioca e qual que é o nome correto para utilizar e quais as variedades que você encontra no mercado? É muito importante você saber isso para saber qual receita fazer. Nesse vídeo rápido de hoje, nós vamos te mostrar tudo isso aqui e se quiser seguir, nós temos uma sequência de aulas com receitas, com tapiocas coloridas, rendadas. Deixa as dúvidas aqui nos comentários e se inscreve no nosso canal para receita nova todos os dias. Então nós estamos falando, pessoal, de um dos ingredientes mais latino-americanos, não vou nem ousar chamar de brasileiro, porque assim seria um grande exemplo de ingrediente brasileiro, mas presente aí em todos os países da América Latina, mas principalmente aqui a Amazônia, né, os povos que subiram dos Andes também, para a América Central ali também, parte da América Latina. Então a gente tem nossa raiz literalmente aqui. E é muito gostoso a gente poder estudar o que é nosso, né? É fantástico a gente também estudar culturas europeias, americanas na comida, mas mostrar ingrediente nosso, resgatar o que se fazia no índio ainda, antes dos europeus chegarem aqui, é muito legal. Eu acho incrível, acho que a gente mexer com cultura, né? Mexer com história. Teoricamente, seria uma receita muito simples. Eu faço tapioca todo dia de manhã, eu faço crepioca. Legal, mas vamos entender um pouco do que ela é feita. Alguns momentos que me marcaram, que eu queria muito fazer essa aula, porque, como eu comentei antes, eu já participei por 2 vezes de um concurso mundial de jovens chefs. Hoje em dia já não sou mais jovem, se consideravam jovem até 30 anos. E tive uma oportunidade de ficar em 5º lugar das Américas, depois 2º lugar. E é um concurso da São Pellegrino, a água tão famosa no mundo, que também tem o 50 Best, os 50 melhores restaurantes do mundo, o brand 50 Best e 100 Best, é deles também. Em determinados anos eles resolveram então classificar os Young Chefs ao redor do mundo. E como a gente compete com pratos nessas provas, eu obviamente sempre tento levar, não só eu, né, mas é uma tendência da gastronomia, levar o que é do seu país, levar o que é da sua origem. E pelas 2 vezes que eu participei, a mandioca esteve presente. Na primeira, eu estava no Chile e não tinha farinha de mandioca, porque os ingredientes tinham que ser comprados no local, exatamente como a nossa farinha de mandioca. E eu tive que, durante a prova, fazer a farinha. Eles me deram uma mandioca crua e durante ali as 3, 4 horas de prova, eu fiz a minha farinha de mandioca. Eu, uma estagiária querida, acho que ela deve estar com o dedo ralado até hoje, e a gente fez a farinha durante a prova. E no segundo momento, eu peguei uma base de inspiração, uma parte de um dos meus pratos, era uma base de inspiração, daquela mistura tão famosa do dadinho de tapioca que o Rodrigo Oliveira, que pôde me acompanhar nesses momentos, um querido Rodrigo Oliveira do Mocotó, acho que o cara que mais sabe de tapioca no Brasil. E estava presente então a tapioca granulada, queijo brasileiro, rabada e um monte de outros ingredientes nossos. Outra coisa que me marcou bastante foi quando nós cozinhamos para os Rolling Stones aqui no Brasil. E eu fui responsável aí por fazer os pratos do Keith Richards, do Ron, né, a Shepherd's Pie que eles comem ali no camarim antes de entrar para o show. E no restaurante do staff, magicamente o Rogério da Basilic de Porto Alegre, estava lá fazendo tapioca para o staff dos Stones. E eles vendo isso aqui e ficando encantado, né, como que aquilo lá caía da peneira, virava aquela massa, encantado com a textura e com tudo isso. Então aqui realmente nós estamos falando de Brasil. O ingrediente principal desse prato vai ser a mandioca. E aí a gente extraiu um texto, inclusive de uma página muito legal da internet, não é de autoria nossa, tanto que a gente coloca a fonte aí no material PDF. E falando um pouco, mas é um texto que está muito bem escrito, resumindo bem a produção da goma de tapioca, ou da farinha de mandioca, ou enfim, das nuances, como você pode ver no material. Mas basicamente quando a gente espreme a mandioca, então descasca, espreme, isso os indígenas sempre fizeram, né? Eles utilizavam a mandioca para diversos processos, até para curas, para comida, para espessar molhos, né? Não de uma forma toda requintada, mas sim colocava com peixe e virava aquele caldo grosso. E quando você esmaga a mandioca, você separa aquela parte fibrosa dela, celulose, do leite da mandioca. Um leite bem viscoso, né? Cheio de amido. E se você deixar esse leite descansar, ele por sua vez separa a água da fécula.
A fécula vai baixando assim e fica um bloquinho. Se você quiser visualizar isso, é muito legal fazer isso em casa. Você pega um pouco de amido de milho mesmo, tá? Um amido de milho, nada a ver com a aula aqui. E mistura na água, num copo, dá uma boa quantidade de amido, ele vai ficar aquele leite grosso branco, né? E deixa aquilo parado umas 2 horas. Aquele amido sedimenta no fundo do copo, a água fica em cima e aquele amido vira um bloquinho duro. Não sei se já reparou. Claro, se você for lá fuçar e mexer, você consegue reativar ele, né? Mas isso aí seria o processo parecido que acontece quando você está produzindo a goma da mandioca. E aí você pega esse bloco, ali ele está hidratado, né? Você vai começar a secar ele. E aí, quando você seca, tira essa água e deixa ele em pó, ou bem ralado, ele vira o que a gente chama, aí depende da região, polvilho, polvilho doce, né? Polvilho azedo, feito de outra maneira. E aí você vai ter esses nomes diferentes. Mas basicamente o que a gente tem aqui é a goma da mandioca. Essa que é a ideia. Por que que se confunde tanto? Porque tapioca é o nome disso aqui, ó, o nome desse preparo, tá? Não é o nome dessa farinha, não é o nome daquela outra farinha úmida que a gente compra no mercado. Tapioca é o prato. Então é como a gente falar assim, ó, bacalhau não é o peixe. Peixe é gado, morrua, é qualquer outro peixe. O bacalhau é o processo, ou o resultado final. Aqui no caso a tapioca não é bem o processo, mas é o prato feito com esse preparo. Da tapioca nasce crepioca, nasce a tapioca de clara, que eu vou mostrar para vocês. Você pode variar de uma maneira interessante. Por que que a gente fez essa aula e quis colocar ali para você tapioca original? Porque originalmente os índios reidratavam o polvilho, então esse é um processo bem antigo, no Nordeste se vê muito, no Norte se vê muito, de reidratar o polvilho doce. Então o que eu tenho nessa tigela aqui é polvilho doce somente. Você compra no mercado e aí você vai hidratar. Vale a pena você colocar uma observação muito importante no material, que diz ali 500 gramas de polvilho doce. E você pode colocar de 300 a 350 ml de água, ou dos líquidos, como a gente vai fazer a variação depois. Mas é bem importante você saber que pode variar, porque isso é um processo industrial, né? A gente já está num saco para vender. Então ele passa por diversos processos, eu posso ter safras diferentes de mandioca, eu posso ter origem, eu posso ter preparo diferente, industrializações diferentes. E aí eu posso ter um polvilho um pouco mais seco, um pouco mais úmido, embora eu não perceba isso a olho nu. Então pode ser que você utilize menos ou mais água, tá? Não dá, se você puser mais, você vai ver o que acontece. Eu vou colocar de propósito depois no final aqui, você vai ver o que acontece, está totalmente errado, não tem nem como fazer a tapioca. E se você colocar de menos, também ela não forma a rede que a gente precisa. Então é bem importante você pegar o ponto e saber qual que é o ponto para você fabricar a sua tapioca. Repito, estou falando esse nome errado pelo bem da aula, porque vocês estão acostumados, mas como fabricar a nossa goma aí, ou tapioca. Aquele nome tapioca hidratada é errado também porque a tapioca seria o prato, então eu teria que colocar água naquela tapioca para dizer que é tapioca hidratada. Mas a gente vê nos pacotes escritos, né? Tapioca hidratada. Na verdade, tem que estar escrito em algum lugar porque a Anvisa determina goma de mandioca hidratada, ou usar a goma de mandioca pronta.